Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Dicas de Mestre. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bastante controverso no RPG, que é a questão da confiança, tá certo? Só que no caso, né, a confiança entre narrador e mesa. Uma coisa séria, você não senta para jogar na mesa de qualquer pessoa, né? É necessário que você conheça aquele narrador ou que algum amigo seu, né, indique aquele narrador para você. Até mesmo quando você joga em eventos, né, e aí você pode dizer, professora, no evento eu não conheço o narrador, eu não conheço ninguém que vai jogar ali com aquele narrador e mesmo assim eu sento para jogar com ele, né? Então essa sua história de que tem que haver um conhecimento prévio dessa questão dos eventos não cola. Não, é porque quando você vai para um evento e você senta na mesa de um narrador lá desconhecido, você senta porque você acredita que a organização daquele evento não ia colocar qualquer um para narrar ali. Então, ainda há um vínculo de confiança, tá? Você não vai passando ali pela praça, tem um cara sentado que você nunca viu, com uma galera que você não conhece, você vai sentar lá e dizer, quero jogar com vocês. Então, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o RPG é um local onde você entrega muito de você, tá? Então, você senta numa mesa de RPG, você meio que desvenda, assim, aquilo que você acredita, você entrega a sua imaginação, a sua criatividade, muito da sua própria essência, e você não vai, em sã juízo, fazer isso na presença de qualquer pessoa. Então, o RPG, ele realmente requer um elo de confiança, né? Então, quando a gente senta para jogar RPG com um determinado narrador, a gente confia naquele narrador, a gente confia que aquele narrador, ele é capaz de desenvolver uma história interessante, ele é capaz de propor desafios estimulantes e ele vai estabelecer um ambiente de respeito mútuo, né? Ele vai conseguir gerenciar aquela mesa de uma forma satisfatória, tá? E aí, muitas vezes, algumas pessoas ficam meio decepcionadas, porque elas dizem assim, eu confiei tanto que o narrador seria capaz de desenvolver a função dele como narrador, mas ele não conseguiu, ele falhou, então por isso que agora eu não confio em narrador nenhum, eu quero saber de tudo, eu pergunto mesmo, eu reclamo mesmo e tudo. Beleza, está no seu direito. E se o seu narrador não se importa que você reclame tanto, pergunte tanto, também não tem problema nenhum. Mas muitas vezes, certas coisas é melhor você não saber, tá? Por mim, é melhor você não saber. Existem coisas que o narrador precisa ocultar do seu jogador. Se ele conta aquilo ali para o jogador, né, vai quebrar a magia, o encantamento daquele acontecimento. E muitas vezes o jogador chato fica teimando, insistindo, que o narrador não tem outra opção a não ser acabar revelando algumas coisas para que ele saia do pé dele, largue do pé dele. E aí ele fica chateado, porque, poxa, o narrador me contou, eu não queria ter sabido, né, mas porque no final você pressionou tanto que o narrador acabou entregando alguma coisa lá para você conseguir entender que tudo que está acontecendo ali tem um objetivo. Eu não estou querendo dizer que não exista, né, gente? Alguns narradores realmente egocêntricos o suficiente para criarem uma história sem um mínimo de contemplação pelo interesse, pelo desejo da mesa. Existe gente assim, infelizmente, em todo lugar do mundo. O RPG não é exceção, tá? Mas o que eu tenho para dizer para você é que você não é obrigado a jogar com um narrador assim. Então, se o seu narrador ele não tem o menor interesse naquilo que você deseja, naquilo que você anseia, para o seu personagem, então talvez seja hora de você se levantar e dizer, valeu, cara, valeu, gata, valeu aí pela oportunidade de jogar na sua mesa, mas estou indo embora. Porque muitas vezes não vai adiantar você discutir, não vai adiantar você ficar reclamando, você não vai conseguir convencer o narrador a mudar o estilo narrativo dele. E o pior, muitas vezes é só você que reclama e todo mundo na mesa tá curtindo. Eu digo isso porque eu já passei por isso, tá, gente? E parece assim que você é um ET, porque tá todo mundo ali se divertindo, tá todo mundo ali centrado, concentrado, e só você que tá reclamando.
Isso pode acontecer por dois motivos. O problema é você mesmo, que está vendo pelo em ovos, né? Está reclamando de bobagem, de coisa sem importância. Segundo, ninguém liga, tá? É uma coisa que você precisa aprender desde agora. Nem todo mundo que senta numa mesa de RPG liga realmente para o RPG. Liga realmente para a essência do RPG, que é a criação de uma história, que é contar uma história. Muitas vezes o cara tá ali só para desopilar de uma semana cansativa, ele só quer bater em uns trolls imaginários, ferir uns hobbits imaginários, e ele tá no direito dele. Se ele se diverte desse jeito, se ele se distrai desse jeito, se o narrador dele não se importa, que ele não leve a história a sério, se o narrador dele não tá nem aí porque ele não escreveu um background, se o narrador dele não liga porque ele só quer bater, então quem tá errado nessa história toda é você que liga para a história. Porque afinal de contas você é a única aí nessa mesa que está decepcionada, chateada. Então, o que você pode fazer? Bom, primeiramente ter uma conversa séria com o narrador. Mas, se você vê que o narrador riu de você, acha que você está exagerando, que você está criando polêmica onde não tem, então talvez seja a hora de você tomar outra posição. E aí você pode tomar, nesse caso, duas posições, tá? Primeira, arranjar um outro narrador que dê a você aquilo que você deseja, ou seja, uma boa história, que esteja engajado, preocupado, né, com o objetivo central do RPG, que é a criação de algo, né, uma construção coletiva, tá? Ou então você mesmo narrar. Você mesmo pode narrar. Eu vejo muito caso de pessoas que dizem assim: professora, mas eu tenho que aguentar porque ele é um pé no saco, mas ele é o único narrador que tem aqui na região. Eu não conheço nenhum outro e os outros que tem não me deixam participar e tudo, e ele me deixa jogar de qualquer maneira, então é o jeito eu aceitar. Bom, tá bom, tudo bem, direito seu. Você já se conformou, já aceitou. E se mesmo com essa frustração de não conseguir construir a história como você quer, você consegue se divertir, beleza, tá? Não está mais aqui quem falou. Mas se você não consegue se divertir, se você fica sempre com aquela insatisfação, aquele aborrecimento, então talvez, só talvez seja realmente hora de você começar a narrar. Não é impossível, não, qualquer pessoa que tenha imaginação, criatividade, é capaz de narrar, tá? O que você precisa? Ler um livro com um sistema, de preferência para sistemas simples, né? Sistemas fáceis de aprender. Você pode, inclusive, pedir ao seu narrador ou algum amigo seu para lhe ajudar com as regras. Escreva uma pequena aventura, uma pequena história, chame um ou dois amigos, tá? Para você ir aos poucos, perdendo aquela timidez, ir aos poucos narrando. Leia livros, séries, assista filmes que tenham a ver com a temática onde você vai narrar, tá? E aos poucos, devagar, você vai lapidando aí essa sua habilidade de contador de história. E acredite, todos nós, seres humanos, somos capazes de contar histórias. Isso é uma habilidade do ser humano. E somos capazes de narrar. Assim a gente queira. Não é fácil, tá? Não vou dizer para vocês que é fácil. É trabalhoso, é frustrante, porque muitas vezes você faz uma história linda, prepara uma masmorra, prepara os inimigos, tá ali com tudo preparado e a mesa não quer nada disso. A mesa quer ir para outro lado, a mesa não quer ir para a tua masmorra, a mesa só quer fazer. Então, quer dizer, mas aos poucos você também tem que ir falando pro seu jogador: ó, eu criei tudo isso aqui, essa masmorra aqui, tá? Ó, eu fiz isso aqui para vocês, eu preciso que vocês se concentrem na história aqui comigo. E aí você ser sincero o suficiente para dizer: ó, gente, se vocês estão jogando da maneira que vocês estão jogando, vocês estão se divertindo, mas eu não estou, tá? Então tem que haver essa diversão dos dois lados. Tem muito narrador que acha: a mesa está se divertindo, é o jeito de continuar narrando. Mas de que adianta tá todo mundo se divertindo e você não tá? Para você assim parece que é um sacrifício, que é uma obrigação que você está tendo que cumprir. Então, se você não está feliz, se você não está satisfeito, seja você jogador ou seja você narrador, você tem que falar, tá? Você tem que parar a história, você tem que frear, você tem que dar um basta, né? Mas, assim, muitas vezes mesmo você precisa realmente confiar, tá? Confia um pouco.
Porque muitas vezes aquela ação que aparentemente parece ilógica, sem sentido, ela esconde um objetivo por trás que vai ser bastante benéfico para a trama. Então, se você já joga bastante tempo com aquele narrador e de uma hora para outra ele fez uma ou outra ação que te desagradou, aí, cara, dá um voto de confiança, né? Foi uma outra ação, tá? Então, com certeza, deve haver um motivo por trás disso. Agora, se é constante, é o tempo todo, toda narração é a mesma coisa, você já reclamou, você já falou, e nada muda, esquece, cara. Supera, parte para outra. Ninguém é obrigado a fazer as coisas do jeito que você quer, tá? É muito triste, mas infelizmente, a melhor opção é arranjar um outro grupo de jogadores, tá? Ou, como eu disse anteriormente, ir jogar. De qualquer forma, é essa confiança que tem que ser conquistada pelo narrador, né? O narrador ele precisa conquistar a confiança, não é só o narrador olhar para você e dizer, você tem que confiar em mim. Não, ele tem que dar provas de que essa confiança vale a pena. A primeira vez depende de você, mas já a segunda, a terceira depende dele. Se você dá um voto de confiança ao narrador e ele te decepciona uma vez, duas vezes, ele não pode exigir um terceiro voto de confiança, tá? Por quê? Porque ele já te decepcionou. Então, você já sabe que as promessas são vazias, que ele não vai oferecer para o teu personagem oportunidades de você realizar aquilo que você deseja. Aí, muita gente agora deve estar pensando assim, quer tudo na mão, quer que eu dê na boquinha, não sei o quê. Não se trata disso, gente. Não é função do narrador realizar os sonhos do jogador. Isso é um fato. Tá? Isso é um fato. O narrador não está ali para te dar tudo que você quer. Não. O narrador não está ali para fazer a história girar 100% em torno de você. Não. Mas o narrador está ali para criar situações que permitam a você conquistar aquilo que você deseja. E se o narrador te deu essa situação, se ele te colocou nessa situação e você, por incompetência sua, ou por azar, né, porque às vezes é uma jogada de dado, né, não conseguiu alcançar o que você queria, a culpa não é do narrador. Você pode estar frustrado, você não pode dar a sua culpa em cima do narrador. O narrador não tem culpa se você precisava de um 3 e tirou um 4. O narrador não tem culpa se todas as pistas apontavam para a montanha azul e você resolveu ir para o Vale Dourado, né? As suas ações, elas têm consequência. Também vamos parar com esse negócio de jogar toda a culpa em cima do narrador. O narrador não é o único culpado do fracasso de uma história. Tá, eu já disse até aqui em outros vídeos que eu considero o narrador, né, o principal responsável. Então, o fato dele ser o principal responsável não significa que ele seja o principal culpado, né? Vamos diferenciar as coisas. É responsabilidade do narrador criar as situações, criar os obstáculos, criar uma história que agrade a ele e a toda a mesa. Então, ele é o principal responsável, tá? Se a história dele não está agradando a mesa, não está agradando a ele próprio, ele tem muita culpa nisso, aí em torno de 60% a 70% da culpa. Agora, o narrador faz tudo que é possível, bota todos os obstáculos lá e são os jogadores que estão numa maré de azar, são os jogadores que não estão conseguindo vencer os desafios, os jogadores não estão sabendo como agir, então os jogadores têm que assumir a parcela deles de culpa também. O narrador não pode ser o único culpado, tá certo? Ele tem a grande parcela de responsabilidade, mais responsabilidade do que qualquer outra pessoa na mesa, tá? Mas não pode ser culpado por tudo que acontece lá. Inclusive, né, é bem comum numa mesa de RPG, é bem comum e até certo ponto aceitável ter um jogador que não tá nem aí, né? Um jogador que não liga pro enredo, um jogador que, mesmo sabendo que aquelas ações vai criar problema, ele faz as ações. É super aceitável que isso tenha, e em muitos casos é até bom ter um jogador assim, porque esse jogador ele vai dando novos enredos, ele vai ampliando, né, as linhas de enredo da história. Tá? Não é aceitável quando esse jogador é o narrador. Tá? Então, um narrador que joga contra os seus jogadores, um narrador que cria situações impossíveis de ser derrotada, um jogador que cria NPCs para humilhar os seus PCs, um jogador que só quer mostrar quão overpower, poderoso e extraordinário ele é, em detrimento daquele pobre jogador que não pode fazer nada. Um cara desse, sinceramente, gente,
não merece ser mestre de RPG. Levanta dessa mesa, deixa esse babaca aí, tá? E vai-se embora assistir um filme, ler um livro, fazer algo que realmente te dê prazer. Porque não dá para você sentar numa mesa para ser cobaia de uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa não tem respeito pelo seu fim de semana, pelo seu momento livre, por tudo aquilo que você sacrifica para estar ali jogando. Porque uma das coisas mais valiosas que a gente tem na vida, gente, é o tempo. Então, muita gente às vezes diz assim, mas vem aqui jogar de graça. Eu não tô cobrando nada, ainda tá reclamando. Meu amigo, essa pessoa, ela saiu da casa dela, ela deixou de fazer algo que fosse bom, agradável para ela, para estar aqui prestigiando a sua história, a sua campanha, ajudando a construir o seu enredo. Ela tem que ser tratada com respeito, ela tem que ser tratada com um devido merecimento. Se você não é capaz de perceber isso, você não deveria estar narrando RPG. Você não deveria nem sequer ter amigos, tá? Você tem que respeitar. Muitas vezes a gente vê o narrador reclamando que eu passo a semana todinha fazendo a aventura, e o pessoal não vem, e o pessoal chega atrasado. Todas essas reclamações, eu não estou dizendo o contrário, elas são super válidas, nada mais estressante para um narrador do que passar a semana todinha preparando, se organizando e tudo, e quando chegar aqui no dia, faltou uma pessoa, ou chegou atrasada, ou não está nem aí para a história, então isso é muito frustrante. Mas também é frustrante para um jogador, principalmente um jogador assim, do meu perfil, né? Porque eu sou uma jogadora que eu mergulho bastante na história, eu faço planos, eu sou aquela pessoa que eu fico na semana imaginando o que vai poder acontecer na minha história, como eu vou poder contribuir. Você deve estar em casa pensando, é doida, não tem o que fazer não, né? Talvez seja isso, mas eu sou assim, tá? Quando eu me empolgo por uma história e tudo, eu fico imaginando, cara, e se eu fizer isso? E se eu tentar conseguir reino tal? E se eu puder casar com um personagem tal? E o que vai acontecer se eu fizer isso? Se eu enfrentar inimigo tal agora? Ou eu devo evoluir mais? E eu acredito que eu não sou a única jogadora, tá? Não sou a única jogadora que fica na semana pensando como vai ser a próxima campanha. Acredito que muita gente faz isso também. E muita gente se preocupa e tudo. Aí você chega na mesa, nada do que você quer ou imagina dá para você fazer. Sempre que você tenta fazer algumas coisas, você não consegue. E pior, muitas vezes você deixa escapar isso para o seu narrador, você comenta, você dá indiretas e tudo. E o narrador, ele não só cria situações para te ajudar, como ele ainda cria situações totalmente opostas, totalmente para te impedir de alcançar. Mas você tem que dar prazer para ele, frustrar a tua imaginação. Então, esse tipo de narrador é muito complicado você jogar com ele, tá? Então, muitas vezes, a pior coisa que você pode fazer é ficar esticando isso aí, esticando. Porque quando você joga uma vez, não reclama nada, o narrador pensa o quê? Legal, voltou na outra semana, tá gostando. Na segunda vez, não reclama nada. Ele voltou de novo, já tá na segunda campanha comigo, ele gosta do meu jeito de narrar. Se algo te frustrou, te aborreceu, de forma educada, de forma tranquila, um feedback no final da história, um comentário quando vocês se encontrarem em outro local, mesmo que não seja na frente dos outros jogadores, diz para ele o quanto você achou frustrante, o quanto foi uma quebra da confiança que você tinha nele, tá? E se é claro, se depois disso você perceber que quem estava errado era você, vai lá e se desculpa, agradece, tá? Porque muitas vezes também você pode acabar queimando a ponte antes de chegar no desfiladeiro. Ou seja, você começa a reclamar, e lá na frente você vê que tudo se encaixava, que no final tudo levou para aquilo que você queria, né? Então, fica aí a dica, tá? A confiança ela é essencial, não dá para jogar RPG sem confiança, não dá para sentar para jogar RPG com um narrador que você não confia, e se você joga com um narrador assim, o prejudicado é você, tá? Você está perdendo a grande experiência de jogar realmente RPG. Se você não consegue encontrar um narrador que dê para você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, talvez esteja na hora de você começar a fazer as suas próprias histórias. E aí talvez depois que você passar pela experiência de narrar RPG, porque se jogar já não é tão fácil, narrar é 10 vezes mais complicado, tá? Aí talvez depois que você for o narrador, depois que você passar por essa experiência, você passa a compreender melhor o seu narrador e passa até a perceber que você foi um gato.
ou não, né? Um fato é, você deve sempre exigir do seu narrador aquilo que você consegue oferecer para o seu jogador, tá? Nunca se contente com menos, tá? Então, muitas pessoas são excelentes narradores, né? E quando vão jogar, são injustiçados. Só jogam com narradores que ferram com eles, que não deixam eles desenvolver o personagem, não deixam eles alcançar os objetivos. Então, ele é um narrador contente, mas ele é um jogador frustrado. E isso, de certa forma, não é legal, né? Você tem poucas horas livres, principalmente você que trabalha, que tem família, que joga porque realmente gosta. Tem poucas horas para se dedicar a esse hobby tão incrível. Não vai desperdiçar isso com as pessoas erradas. O mesmo vale para o narrador. Se a sua mesa não dá aquilo que você deseja, não interpreta os personagens como você quer, gente... Só o que eu vejo no Facebook, nas redes sociais, é gente querendo jogar, tá? Ou então você vai numa escola, você convida alguém na sua vizinhança, forma uma nova mesa. Às vezes também, gente, é um cansaço. Você narra tanto tempo com a mesma pessoa, tanto tempo, que aquela pessoa já não tem mais o que te oferecer. Você já conhece os truques dela, você já conhece o que ele é capaz de fazer e tudo, ele já não consegue mais te surpreender. Isso também é um fato, né? E aí, né, você precisa ter a maturidade de saber quando está na hora de trocar de mesa, quando está na hora de trocar de narrador, tá bom? Isso não significa pôr um ponto final na amizade, não significa que essas pessoas vão parar de se ver, significa apenas que vocês vão parar de jogar por um tempo, para que eles possam viver novas experiências e você também possa viver novas experiências com outras pessoas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que essas dicas possam ajudar vocês de alguma maneira, se você está passando por algum desses problemas, se você está vivendo um problema que eu não citei aqui, alguma situação que o seu narrador pediu para você ter confiança e você não teve, se arrependeu, se você quer compartilhar com a gente essa experiência, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou adorar ouvir e, né, contar algumas coisas que aconteceram comigo também, tá bom? E se você acha que é interessante eu fazer um quadro aqui pro canal contando sobre as minhas frustrações e sobre as coisas boas que aconteceram comigo na mesa de RPG, coloca aí embaixo nos comentários. E se muita gente estiver interessada em ouvir o meu depoimento, eu vou fazer um quadro contando assim as coisas mais incríveis que já aconteceram comigo enquanto eu estava narrando e jogando RPG. É isso aí, gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber outros vídeos dessa play, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!